A Gênese, Allan Kardec, capítulo 6, Uranografia geral. A criação universal. Item 17. Depois de havermos remontado, tanto quanto está ao alcance de nossas forças, em direção à fonte escondida da qual emanaram os mundos como se fossem as gotas d'água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, que desdobram suas magnificências perante a eternidade. Ela é a mãe fecunda e primacial de todas as coisas, e o que é mais, a geratriz eterna. Ela não desapareceu. Essa substância de onde provém as esferas siderais, não está morto este poder, pois incessantemente ainda dá à luz novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A massa etérea, mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerados de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares em que ainda não brilha o céu sideral, mais ou menos modificado por diversas combinações, segundo as localidades da extensão, não é outra coisa senão a substância primitiva, na qual residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Abre parênteses, nota. Se formulasse a pergunta: qual é o princípio dessas forças e como pode ele estar na substância mesma que o produziu? Responderíamos que a mecânica nos oferece numerosos exemplos. A elasticidade que faz deter uma mola não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe seu impulso do movimento primitivo que lhe foi transmitido. Fim da nota, fecha parênteses. Item 18. Este fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá nascimento à vida dos seres, e a perpetua sobre cada globo segundo sua condição. A princípio, no estado latente que dormita, ali onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou de outra espécie, pois há outros reinos naturais dos quais nem mesmo suspeitamos a existência. Por virtude desse princípio vital universal, sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, assim como a semente e o embrião, e agrupam-se, conforme o organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa que nos compenetremos dessa noção, que a matéria cósmica primitiva
era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas sobre cada mundo, à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres. Quando soa a hora da aparição dos filhos da vida, durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. Portanto, é verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre tem criado, cria sem cessar e criará sempre. Item 19. Porém, até aqui temos deixado em silêncio o mundo espiritual, o qual ele também faz parte da criação e realiza seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o modo de criação dos espíritos, devido à minha própria ignorância, e devo calar-me ainda sobre questões, embora já me haja sido permitido aprofundá-las. Aos que estejam religiosamente desejosos de conhecer e que sejam humildes diante de Deus, direi, rogando-lhes todavia, que não baseiem nenhum sistema sobre as minhas palavras. O Espírito só chega a receber a iluminação divina, que lhe dá, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal, que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Ainda uma vez vos digo, não edifiqueis sobre minhas palavras vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferirei 1000 vezes calar-me a respeito de questões tão elevadas, tão acima de nossas meditações ordinárias. De preferência a vos arriscardes a desnaturar o sentido de minha informação e a vos afundar, por minha culpa, nos dédalos inextrincáveis do deísmo ou do fatalismo.